Boa tarde. Eu sei que muitos só vai ver essa live depois. Espero que vejam, que assistam até o final. Pessoal, agora quem está em casa vai ter bastante tempo para rever bastante coisas, né? Então, se você achar interessante, passa essa live para frente. Eu vou passar um estudo, ele não é meu, esse estudo não é meu, esse estudo é do livro Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben-Dere, ok? E se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí embaixo. Eu vou ver se eu não faço lives muito grandes, porque eu sei que as pessoas não ficam muito tempo vendo uma live. Eu tenho estudos que eu vejo na internet assim que de 2 horas. Eu até assisti um bem demorado, mas se o assunto for realmente interessante, se vale a pena, ok? Por isso que eu não quero fazer assim lives muito grandes, então eu vou dividir. Então, vou repetir de novo. Vou passar um estudo do livro Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben-Dere, ok? Na realidade, eu vou ler o que está escrito, porque ele teve essa capacidade de fazer esse estudo. Eu estou aprendendo com ele, mas você tem o direito de ouvir que eu vou ler aqui e fazer o comentário embaixo. Se você diz eu não concordo, nós graças a Deus, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não estão obrigando ninguém a crer. Isso aí é coisa do passado, obrigar a crer. Isso aí é época da Inquisição, que eu não vou nem falar o nome da igreja, que vocês já sabem. Ok? Então, deixa eu começar. Eu achei muito interessante essa matéria, por isso que eu vou passar ela para vocês, ok? Então, deixa eu começar a leitura. Aqui no livro, seria o capítulo 9 do livro, e está escrito assim: Yeshua é Yud, Re, Vav, Re. Eu aprendi a falar Re, que é Re, meu nome Helena. A primeira letra seria o Re. O rei, tem gente que fala rei, o rei, ou apenas rei, ou rei. Ok? Então, há uma pergunta aqui. Yeshua é Yud, Re, Vav, Re? Aí tá aqui. A Elohut do Mashiach, no judaísmo antigo. Ok? Então, aqui não é... você vai falar assim, isso aí é coisa de cristianismo. Não, não é. Você vai falar, várias coisas as pessoas falam quando ela não quer aceitar a divindade de Yeshua, ok? É um estudo feito da antiga aliança, da nova aliança, e também a pessoa que fez o estudo, ela tem muito conhecimento, inclusive do Talmud, do Zohar, que fala, né? Da Kabbalah, tudo, mas e outros livros dos rabinos. Mas essa pessoa que fez aqui, ela crê em Yeshua, crê no Elohut, na divindade de Yeshua, ela ama Yeshua. Então, essa pessoa que fez isso aqui, ela pegou desses livros aquilo que enobrece Yeshua. Não é aquilo que desmerece, mas aquilo que enobrece. Por quê? Se você não saber ler um livro e tirar dele aquilo que enobrece o nome de Yeshua, de Jesus, é melhor você nem ler esse livro, ok? Senão você vai negar Yeshua. Tem muitas pessoas que foram estudar Talmud, Zohar, Kabbalah, e hoje negam Yeshua.
Então, graças a Deus pela vida do nosso irmão Tzadok Ben-Derer. Ele é da congregação Beneor, que é Filhos da Luz, do Rio de Janeiro. Graças a Deus pela vida dele, que ele foi estudar. Ele estudou a Bíblia, a Torá, a Antiga, a Nova Aliança, estudou Zohar, estudou Talmud, estudou Kabbalah, e ele continuou crendo em Yeshua, continuou valorizando Yeshua, ok? Então, eu vou começar a leitura porque senão eu fico falando, né? Mas ok. Então, vamos lá. Yeshua é Yud-Ve Vav-He. A Elohut do Mashiach no judaísmo antigo. Ok? Aí você fala, ué, mas tem judaísmo antigo, fala sobre Yeshua? Vamos ver? Introdução. Muito se discute sobre a Elohut, divindade de Yeshua, existindo entre teólogos e leigos miríades de concepções distintas acerca da questão. Em linhas gerais, podem ser compreendidas as principais correntes de pensamento da seguinte forma. Aqui são as linhas de pensamento, ok, gente? Não confunda, presta atenção. As linhas de pensamento. Vamos ver? Primeira corrente. Yeshua foi tão somente um profeta. Ok? Yeshua foi tão somente um profeta, um homem especial e grande professor de moral, não se podendo atribuir-lhe Elohut, ou divindade. Então, essa é uma linha de pensamento de alguns rabinos, ok? A segunda linha de pensamento. Yeshua foi tão somente um profeta, um homem especial. Não, desculpa, essa aqui eu já falei, a primeira. A segunda. Yeshua foi o primeiro ser criado pelo Eterno. Tem alguém que fala isso, que não é nem judeu. Yeshua foi o primeiro ser criado pelo Eterno, que ele concedeu grande autoridade perante os homens, conferindo-lhes o papel de revelar Yud-Ve Vav-He à humanidade. Yeshua foi gerado com substância divina e é representante oficial de Elohim junto aos homens. Por ser filho do Eterno, Yeshua deve obediência ao Pai. À luz deste pensamento, o Mashiach, o Messias, é inferior a Yud-Ve Vav-He, mas superior aos anjos e aos homens. Um grande grupo de messiânicos creem assim. Vamos continuar os estudos? Terceiro pensamento. Qualquer coisa que você quiser voltar, volta a live para você pegar o primeiro pensamento. Vamos para o terceiro agora. A doutrina da Trindade vislumbra, esse nome é ruim de falar, Deus como sendo composto de 3 pessoas divinas, em unidade essencial e eterna. Essa aqui, 90% dos evangélicos e cristãos creem assim, ok? Eu acho isso que eu, talvez até mais, não sei, isso que eu, porque como agora muitos evangélicos estão aprendendo sobre Elohut do Mashiach, de Yeshua, de Jesus, então, mas tinha uma época que era 100% de evangélico e de cristão que acreditava dessa forma, ok? E por isso que eu estou dizendo agora 90%, por causa que tem um estudo grande sobre esse assunto, hoje em dia, ok? Antigamente você não podia nem tentar dizer que não era assim. Fogueira, Inquisição. Então, vou ler de novo o pensamento número 3.
corrente de pensamento. O terceiro, a doutrina da Trindade vislumbra Deus como sendo composto de 3 pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Existe um eterno, porém, esta unidade é constituída de 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que possui 3 personalidades também distintas, ok? Vamos para a quarta linha de pensamento. A quarta linha de pensamento. Corrente, ou linha, tem uns que falam linha, outros falam corrente, né? A quarta. A visão de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos, ou 3 manifestações do Eterno, que é um. Nesta concepção, não existe nenhuma diferença entre a essência ou natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o Filho é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Pai, ou seja, não existe nenhuma distinção entre si. É uma das correntes de pensamento, ok? A quarta. Ok? Vamos para a quinta. Yud Ve Vav He é um echad. Errado. Echad é porque a gente lê no português, mas seria errado porque esse C aqui, ele fica mudo, ok? No hebraico. Errado. Porém, Yud Ve Vav He, ou Yavé, se você não conseguir falar Yud Ve Vav He, pode falar Yavé. Tem uns que falam Yahweh. Se revela de muitas maneiras aos homens. Aqui, ó, nós já estamos na quinta corrente, ok? Ó. Yud Ve Vav He é um errado. Porém, Yud Ve Vav He se revela de muitas maneiras aos homens, principalmente, esse professor aqui, ele usa palavras difíceis. Eu chamo ele de professor porque ele ensina muita coisa. O irmão Tzadok. A palavra que eu difícil de falar. Pressupuamente se manifesta por meio das Kenume. O que seria Kenume? Essa palavra deve ser do hebraico, né? Kenume. São manifestações essenciais, naturezas do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, Espírito Santo. O Pai é Yud Ve Vav He, Yeshua é Yud Ve Vav He, Yohanan, João, Evangelho, você vai entender sobre isso, ok? E Ruach HaKodesh é Yud Ve Vav He, Bereshit, Gênesis 2. O Eterno é e possui 3 distintas Kenume, essenciais natureza, ok? Esta corrente se distingue da doutrina da Trindade, que é a terceira corrente. A terceira aqui na colocação, aqui que está de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a terceira corrente aqui entrou como a doutrina da Trindade. A quarta, que tudo é o eterno, mas não explica a manifestação como filho, como espírito. Não sei se vocês entenderam. A quarta. E a quinta é essa que eu estou lendo aqui agora, que fala da Kenume, manifestações e essências, naturezas do Pai, ok?
Então, nós temos o livro de João, o Evangelho de João 1 para ler, e temos também Gênesis, também 1 para ler. Ok? Para você entender sobre essas manifestações do Pai. O Eterno é um e possui 3 distintas Kenumê. Isso aqui eu já li, desculpa. Esta corrente se distingue da doutrina da Trindade, porque não crê em 3 pessoas, ok? Não crê em 3 pessoas, com 3 personalidades distintas, mas tão somente em um único eterno que se revela por meio de 3 manifestações essenciais, naturezas, que no meio também está esta concepção, não se confunde com a 4ª corrente. Então, qual que é a 4ª? A 4ª é Deus Pai, Deus Filho, como muitos falam, Deus Espírito Santo. É tudo igual, tudo a mesma coisa, assim, tipo não é essa palavra, é tudo a mesma coisa. É assim, quando tá atuando como Pai é Deus, quando tá atuando como Filho é Deus, quando tá atuando como Espírito é Deus, mas não explica as manifestações do Eterno. Não sei se... É difícil, gente. Sinceramente, tem que pedir pro Eterno nos ajudar. Qualquer coisa, depois eu leio de novo para vocês. Mas é difícil, porque são muito parecidas essas correntes, viu? De pensamentos. Ok? Mas essa 5ª, ela é diferente da 4ª. Essa 5ª é a que eu tô lendo agora. Ela é diferente da 3ª e ela é diferente da 4ª, ok? Ela é diferente de todas, na realidade. Ó, visto que esta última acha que o Pai, o Filho e o Espírito são iguais, existindo diferença quanto à essência natureza. Natureza, deixa eu virar aqui agora, porque esse livro é grandinho. Existem muitas outras teorias teológicas a este respeito, e não temos o objetivo de esgotar o assunto, mas apenas de apresentar uma visão geral do embate doutrinário. Analisaremos a questão acerca da Elohut, divindade de Yeshua, única e exclusivamente à luz da Escritura, utilizando os textos semitas da Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, em aramaico. Posteriormente, o tema será analisado sobre a ótica do Tanar, que é a Antiga Aliança, Primeiras Escrituras, aqui ele colocou, e da literatura rabínica, ok? O aramaico é bastante claro ao expressar que Yud-Vê-Vav-Vê é um, e não 3 pessoas, manifestando-se por meio de 3 essências naturezas: o Pai, o Filho e a Rua Arakodesh. Na realidade, a palavra Rua Arakodesh eu vi um irmão explicando que no grego seria neutro. Tipo, masculino e feminino seria neutro. Algumas pessoas usam o Espírito Santo, outras pessoas usam, por exemplo, agora falando no hebraico, Rua Arakodesh. Algumas pessoas dizem o Rua Arakodesh, eu, por exemplo, falo o Rua Arakodesh, porque eu, gente, Deus me deu uma liberdade que eu quero preservar. Eu estudo, aprendo com as pessoas, mas eu não quero ferir ou agredir o meu entendimento. Vocês entenderam? Eu não quero agredir o meu entendimento. Por isso que eu também não quero agredir o entendimento de ninguém. Então, inclusive, o escritor, ele fala a Rua Arakodesh. Ok? Eu prefiro falar o Rua Arakodesh. Ok? Antes de
adentrarmos neste tema propriamente dito, faz-se mistério tecer breves comentários sobre a importância do aramaico nos estudos bíblicos. Ok? Então, isso aqui foi só uma introdução. Isso aqui foi só uma introdução, ok? Depois eu vou explicar, eu vou falar sobre os comentários. Então, eu vou ler agora, preste bem atenção, se você de repente não entendeu direito o que eu estava falando. Eu vou ler agora a partir da primeira corrente de pensamento sobre Yeshua, Jesus. E não, dessa vez eu vou fazer uma leitura direta sem interromper. Ok? Vamos lá. Primeira corrente de pensamento. Yeshua foi tão somente um profeta, um homem especial e grande professor de moral, não se podendo atribuir-lhe Elohut, divindade. Segunda corrente de pensamento. Yeshua foi o primeiro ser criado pelo Eterno, que lhe concedeu grande autoridade perante os homens, conferindo-lhe o papel de revelar Yahvé e o Yud-Vê-Vav-Hê à humanidade. Yeshua foi gerado com substância divina e é o representante oficial de Elohim junto aos homens. Por ser filho do Eterno, Yeshua deve obediência ao Pai. À luz deste pensamento, o Mashiach Messias é inferior a Yahvé, mas superior aos anjos e aos homens. Vamos para a terceira linha de pensamento, corrente de pensamento. Terceiro agora. A doutrina da Trindade vislumbra Deus como sendo composto de 3 pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Existe um eterno, porém essa unidade é constituída de 3 pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que possuem personalidades também distintas. Quarto corrente de pensamento. A visão de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos ou 3 manifestações do Eterno, que é um. Nesta concepção, não existe nenhuma diferença entre a essência ou a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o próprio Filho, o Filho é o próprio Espírito Santo e o Espírito Santo é o próprio Pai. Ou seja, não existe nenhuma distinção entre si. Quinto e último pensamento. Ok? Preste atenção no quinto e último pensamento. Parece muito com os outros, mas não é. Ok? Quinto corrente de pensamento. Yahvé, Yud-Vê-Vav-Hê, é um errado. É um errado. Porém, Yahvé, Yud-Vê-Vav-Hê, se revela de muitas maneiras aos homens. De muitas maneiras aos homens. Principalmente se manifesta por meio das Kenumé, manifestações, essência, naturezas do Pai, do Filho e da Rua Rakodesh, o Espírito Santo. O Pai é Yahvé, Yud-Vê-Vav-Hê. Yeshua é Yud-Vê-Vav-Hê, Yahvé. Isso aqui você pode ver em João, Evangelho de João. Algumas... Bom, não vou explicar, deixa eu ler. Yaru Arakodesh é Yud-Vê-Vav-Hê. Bereshit, Gênesis 1. O Eterno é um e possui 3 distintas Kenumé, essências, natureza. Esta corrente se distingue das demais. Ok? Então eu vou parar por aqui e depois a gente dá continuidade sobre
os comentários que tem sobre Yeshua, sobre Elohut, a divindade. Ok? Pai Shalom.